A mente e seus segredos, suas dúvidas. O que a psicologia te ensina? Agora, Viva Psicologia. Olá, que bom estamos aqui mais uma vez com você, seu programa Viva Psicologia, né? Uma satisfação estarmos aqui com este programa que fala tudo sobre a psicologia. Lembrando sempre, hein, que você pode interagir comigo através do WhatsApp 96504-9910. Mande as suas perguntas, mensagens de texto, por favor, para nós respondermos aqui na programação de hoje do seu programa Viva Psicologia. Também você pode interagir comigo através do Facebook, o Facebook que nós estamos transmitindo hoje. A nossa programação é o Clínica Viva Psicologia. .com.br. Você clicou ali você foi no Facebook, vai lá que você clica Clínica Viva Psicologia, você vai estar assistindo aqui, você vai estar assistindo a nossa programação. E também pelo YouTube da Rede Amor e Graça, né? Se você quiser também nos assistir pelo YouTube, você pode entrar no YouTube ou no Facebook da Rede Amor e Graça. É só você clicar aí no YouTube Amor e Graça ou você clicar no Facebook Amor e Graça e você vai estar assistindo a nossa programação. Mande suas mensagens de texto aqui no 965049910, que é o nosso WhatsApp. Eu tenho a satisfação de receber hoje aqui na nossa programação o doutor César Roberto Pinheiro. Ele é psicólogo, ele é teólogo, ele é professor universitário e está aqui hoje para nós falarmos sobre um tema muito especial. Doutor Roberto, que satisfação recebê-lo aqui, doutor César Roberto, né? Que satisfação receber aqui na nossa programação. Nós vamos hoje falar sobre uma questão que está abalando muitas pessoas, doutor, que é a questão sobre depressão, principalmente nesta época de pandemia, né? São muitos os casos, eu mesmo na minha família, eu tenho situações principalmente de idosos que estão aí passando por uma certa aversão aí, por um certo constrangimento nessa situação aí de pandemia. Então hoje nós vamos falar sobre depressão na pandemia. Doutor Roberto, doutor César, posso chamar de doutor Roberto, doutor César? Fique à vontade. Doutor César, satisfação recebê-lo aqui na programação do Viva Psicologia. É uma alegria estar aqui contigo nessa tarde, também com as pessoas que nos ouvem e que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer muito grande poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido aí no decorrer dos anos e desse desafio tão grande que é lidar com um transtorno depressivo, particularmente nesse momento histórico, né, que a gente vive, que é esse processo da pandemia, né? É isso aí. Tanto curso assim, doutor, o senhor é psicólogo, o senhor é professor universitário, o senhor fez teologia na Metodista, o senhor fez teologia na Metodista? O senhor é teólogo, o senhor fez doutor em psicologia, né? Não é muito estudo, não? Eu acho que é um princípio de vida, né? Eu entendo que continuamente nós somos eternos alunos, a gente está sempre aprendendo, e eu entendo que quando a gente perde essa dimensão, né, de buscar o conhecimento ou de estar sempre aprendendo, a gente corre o risco de se tornar um pouco arrogante, né? Tipo, agora eu sei, estou pronto para a vida. E eu entendo que, até como um exemplo para aqueles a quem eu ensino, né, a gente precisa estar sempre aprendendo. E claro, esse princípio, né, eu uso um princípio socrático, né? Uma coisa sei, nada sei. Então, bom, isso é muito bom. Olha, se todos... Oxalá se todas as pessoas tivessem esse pensamento, né? De Sócrates, né? Muito bacana. Eu só sei que nada sei, ou seja, estou sempre aprendendo, porque o mundo está evoluindo, né, professor? Sempre nós estamos crescendo, evoluindo, sempre nós estamos nos aprimorando cada vez mais. Então, é muito importante isso, não só para a pessoa, como também para aquelas pessoas que a cercam, né? Ela saber que ela está sempre aprendendo, podendo ensinar cada vez mais as pessoas que estão ao seu lado, não é? Isso é muito importante. Com certeza. Doutor, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer para o doutor César Roberto Pinheiro. Se você quiser fazer suas perguntas, mande a sua pergunta no 96504-9910. Nós vamos falar hoje sobre depressão, né? Então a primeira pergunta que eu faço para o doutor. Doutor,
o que é depressão e quais são os seus sintomas? Porque eu ouço muitas pessoas dizerem assim, eu estou com depressão. Por que você está com depressão? Sei lá, eu estava hoje saindo de casa, aí me senti meio angustiado, fiquei em casa, não tive vontade de fazer nada, de agir, não tive vontade de lavar prato, estou em depressão. Né? Há uma diferença muito, muito grande, né, o doutor, sobre o que é depressão e os seus sintomas, do que uma tristeza, uma angústia, um momento triste. Então explique para nós o que é a depressão. E algumas pessoas têm a dúvida, será que a depressão ela é espiritual? Será que é doença? Né? Então queria que o senhor falasse sobre isso, doutor. Que legal, é uma oportunidade muito, muito boa para a gente poder falar sobre isso. Primeiro, só lembrar de alguns dados que eu acho que são muito significativos, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, ano passado, tá? 2019, são esses dados. 264 milhões de pessoas sofrem com depressão no mundo. 264 milhões. É muita gente, né? Estamos falando aí de um país inteiro como o Brasil, por exemplo, e um pouco mais. Só no Brasil, 12 milhões de pessoas sofrem com isso. Eu não tenho os dados atualizados, eu tenho alguns dados de 2016 sobre a questão do trabalho, mas em 2016, por exemplo, foram quase 80 mil trabalhadores que foram afastados por depressão. Então a gente não está falando de um transtorno que é, como normalmente se diz no senso comum, é uma frescura. Eu já vi expressões do tipo assim, não, tá com depressão, vai lavar uma louça que passa, né? Então, no passado se tinha muito essa visão, né? A depressão é coisa de pessoa que não quer fazer nada, pessoa mole, pessoa que não quer trabalhar, por isso que fala que está em depressão. Sim, né? Sim. E aí, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender na depressão é que a depressão ela se trata de um abatimento extremo, de um quadro de melancolia, que tem uma característica muito específica, a desesperança. Uma pessoa deprimida, ela perde a esperança. É muito diferente de eu falar, por exemplo, da tristeza, por exemplo. Mas uma pessoa deprimida, ela não consegue ver perspectiva em nada do que ela faz. E claro, junto com isso a gente tem uma série de sintomas, né, que a gente pode descrever. Por exemplo, o humor deprimido. Então, no humor deprimido, o que acontece? A pessoa pode verbalizar isso, dizer, olha, eu tô triste, eu não consigo fazer nada, né? Eu sinto uma angústia muito grande. Ou as pessoas que estão ao seu redor percebem essa mudança, né? Então, acho que aqui já fica uma primeira sugestão para as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham. Se você perceber esse tipo de humor nas pessoas que estão à sua volta, ou em alguém que é importante para você, que você conhece, fique atento, porque isso pode ser um sintoma de um quadro depressivo, né? Essa constância, né, nesse relato, nessa verbalização, né? Claro que há outras coisas, né? Por exemplo, né, a gente chama em psicologia isso de anedonia, né? A pessoa perdeu o prazer. Sim. Perdeu o prazer, ela faz as coisas automaticamente, vai para o trabalho, né? E aí tem um outro dado que eu tenho aprendido nos últimos anos, que é uma coisa que normalmente as pessoas não falam nos processos depressivos, mas que aparece muito, que é a raiva. Raiva. A pessoa com depressão, ela sente raiva. E uma raiva muito intensa. Normalmente a gente entende que é uma tristeza extrema. Se confunde às vezes, até porque se sobrepõe, né? Tanto a tristeza quanto a depressão. Existe uma sobreposição de alguns aspectos. Mas a raiva, ela é muito presente. Então, situações do tipo, né? Você mencionou pessoas, né, na família que passam por esse processo. Então, você tem assim, um amigo vai na sua casa, você está num quadro de depressão, fala assim, vamos sair comigo? Deixa eu te levar junto, vamos sair, vou te levar lá no shopping. Muitas vezes esse processo é extremamente agressivo para quem está com depressão. Por quê? Porque a pessoa, ela sente raiva, ela não quer estar no meio das pessoas, ela quer se isolar, ela quer ficar distante. Então a raiva aparece, né? E aí fora questões fisiológicas, como por exemplo insônia, né? Ou é insônia, a pessoa não dorme, ou é o que a gente chama de hipersonia, né? A pessoa dorme demais, né? Então, 18 horas dormindo, 16 horas dormindo, né? Uma sensação de cansaço, né? De uma fadiga assim, como se a pessoa tivesse feito um esforço físico muito grande, né? E aí, claro, entram alguns sentimentos aí, por exemplo, de inutilidade. A pessoa se sente inútil, não se sente capaz. E aí acho que uma questão cognitiva, né, que a gente até conversou antes, fora do ar. Por exemplo, na depressão, você tem uma alteração cognitiva significativa na capacidade de tomada de decisão.
Sim. Pessoa com depressão, ela poderia ser uma pessoa extremamente assertiva antes, com raciocínio rápido, com uma capacidade de tomada de decisão muito boa. Veio a depressão. Vem a depressão, compromete. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui do Cláudio, o professor. Ele pergunta assim, ó, o homem já nasce com depressão, ou seja, uma coisa genética, ou com o decorrer do tempo que ele vai adquirindo a depressão? Ele está perguntando isso. Obrigado pela pergunta, Cláudio. Acho que é interessante a gente falar, a partir dessa pergunta do Cláudio, dos fatores de risco para a depressão, né? A genética, ela é um fator que interfere, com certeza, né? Então, assim, a pessoa pode nascer não com depressão. Ninguém nasce com depressão, mas ela pode nascer com uma propensão, especialmente bioquímica. Sim. Quer dizer, ela pode ter uma alteração química, uma falta de lítio, por exemplo, da produção de lítio. E isso vai levar, sim, a uma propensão maior a pessoa desenvolver. Se teve pais depressivos, avós depressivos, pode também ter alguma coisa assim genética? Com certeza, né? O parentesco, quanto mais próximo, por exemplo, parentesco de primeiro grau, acentua essa probabilidade. Existe um estudo feito com gêmeos univitelinos, que se um deles tem depressão, o outro tem a probabilidade de 70% de desenvolver a depressão. Então, assim, é alta, né? Mesmo em gêmeos bivitelinos existe, né, num percentual menor, mas existe ainda assim essa possibilidade. Então, sim, essa questão genética, ela ocorre, ela é bem significativa aí. Sim, então, professor, a pessoa triste, então, não confunda com depressão. Tristeza é uma coisa, e o professor aqui, ele passou aqui essas questões da depressão, né? O que faz a pessoa com depressão? A pessoa com depressão, geralmente, ela é muito irritada e, geralmente, ela não quer fazer nada, né? Ou ela desprende do mundo de uma tal maneira que ela quer ficar no quartinho dela isolada, sem falar com ninguém, ou quando tem algum incentivo para ela fazer alguma coisa, ela reage com uma agressão. Seria isso, doutor? Isso. Tá certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Existe diferença entre tipos de depressão? Sim. A gente, basicamente, nós temos o chamado TDM, né? O que é o TDM? TDM é o transtorno depressivo maior. É o que comumente nós chamamos de depressão, que foi um pouco do que nós falamos aqui, da sintomatologia que nós descrevemos. Agora, existem outros tipos de depressão. Existe, por exemplo, um tipo de depressão que não é tão conhecido pela população, mas que é bem consistente e muitas pessoas têm este transtorno, mas não conhecem. Nós chamamos de distimia. Sim. Que é um transtorno depressivo persistente, né? O distímico, ele é conhecido como mal-humorado, né? Ele é visto, esse cara é mal-humorado. E às vezes, pela falta de conhecimento, não se trata de uma questão de personalidade ou de uma alteração de humor, mas se trata de um processo depressivo. Então a pessoa tem alguns sintomas, né, parecidos com o do TDM, ou não tem apetite, ou come muito, ou tem insônia, ou dorme muito, enfim, baixa autoestima, né? Ela tem essas características e isso faz com que essa pessoa ela apresente para os que estão à sua volta uma impressão de que ela está sempre mal-humorada. E, na verdade, nós estamos diante de um quadro de distimia, que é um transtorno que acomete um número significativo de pessoas da população. É pouco estudado ainda, mas a distimia é um quadro bem significativo. E acho que sim, merece ainda destaque um outro tipo de transtorno, que é o chamado transtorno disfórico pré-menstrual. Esse especificamente para as mulheres, né? Que é exatamente o período que antecede a menstruação, quando ele vem acompanhado da sintomatologia depressiva. Então, esse é um quadro também que pode aparecer entre as mulheres, tá? E, claro, aí você pode ter, por exemplo, transtornos induzidos por substâncias. E aí acho que é um detalhe interessante a gente pensar nisso, porque existe no senso comum uma visão assim, tem gente que bebe, né, consome álcool, por exemplo, porque o álcool distrai, porque eu fico mais alegre. E, na verdade, o álcool é um depressor. É um inibidor, né? Exatamente. Então, você tem aquela curva ascendente, então a pessoa tá alegrinha por um tempo e, de repente, cai. E é rápida essa queda, né? Porque, assim, ela tomou, ela fica, assim, um pouquinho, alguns minutos. Ela já começa
a cair. A cair. E aí quer consumir mais para voltar naquele pico. Para voltar, e aí cada vez mais ela fica... Cada vez fica mais depressiva. Então mais o álcool é um depressor, né? Sim. O professor, existe diferença que a Sueli está perguntando aqui, ó. Ansiedade e síndrome do pânico não tem nada a ver com depressão, né? São duas coisas diferentes. Que às vezes a pessoa fala assim, ó, estou sofrendo deste mal, ansiedade e síndrome do pânico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não. O que pode acontecer é que uma pessoa que tenha depressão, ela pode desenvolver uma comorbidade. Isso. Ela pode, por exemplo, desenvolver um transtorno do pânico. Então, em função do quadro depressivo, ela ficar com um medo, por exemplo, de sair à rua ou de ir para lugares onde tenha muito público, ou às vezes ela pode desenvolver um quadro fóbico, né? Que pode ser uma fobia não específica, ou então medo de entrar num elevador, enfim, né? Então, assim, o que eu costumo dizer, né, para os meus alunos e para os meus pacientes é que a ansiedade, ela anda de mãos dadas com a depressão. Normalmente, pessoas que têm depressão têm uma alteração no quadro de ansiedade, tá? Nós naturalmente somos ansiosos. A ansiedade, ela faz parte da nossa existência. O grande problema é quando nós não conseguimos manejar ou administrar ou gerenciar essa ansiedade. Não há como eliminar toda a ansiedade, né, professor? É tipo assim, eu vou eliminar toda a minha temperatura, aí você vai morrer, né? Sim. Então não tem como a gente não ter, assim, uma ansiedade normal, que é aquele motivação, desejo, vou levantar, vou trabalhar, vou fazer isso. Mas quando ela passa, ela sobe, ela passa acima do normal, né? Aí começa a prejudicar a pessoa. É isso, né? Então antes de entrar pro programa, eu estava um pouco ansioso. Por quê? Porque a gente vai... nunca me viu, nunca viu... É natural, né? O operador aqui. A gente fica um pouquinho ansioso. Começa baixa ansiedade, baixa né? ansiedade. Que a gente chama de uma ansiedade estado, aqui. Aí eu estou devolvendo para o senhor tudo que o senhor fez comigo nas provas. Porque o senhor não sabia a ansiedade que eu ficava quando o senhor via com aquelas provas. E ansiedade durante as provas pode causar branco, né? Porque o doutor César Roberto Pinheiro foi meu professor durante 5 anos da Universidade Metodista, né? Meu professor. E eu não queria estragar a surpresa, ia deixar pro final, mas eu não consigo, né? A ansiedade não me deixa, professor, tem que falar, né? E o senhor chegava com as provas lá, surpresa, né? E aí eu falava, agora é minha vez de devolver para ele. Agora eu tô te devolvendo aqui com juros e correções, tá vendo? É isso aí, as perguntas agora, tô ansioso aqui para responder. Ó, daqui um pouquinho nós voltamos com você, vamos a um break rapidinho, são apenas alguns segundos. Olha, mande a sua pergunta no 965049910. Você tem alguma pergunta sobre depressão, sobre tristeza, alguma coisa que você gostaria de saber, algum familiar seu que está passando por um processo aí que você não sabe o que é, se é importante a terapia, se não é importante terapia, se é importante remédio, se não é, qual a sua dúvida sobre depressão? 965049910. 965049910. Nós voltamos já com você. O Viva Psicologia volta daqui a pouco. A Clínica Viva possui como objetivo te ajudar em sua qualidade de vida para que você possa viver melhor e com saúde. Nossa equipe é formada por profissionais com ótima formação e que estarão com você participando do seu processo terapêutico e, claro, respeitando a ética profissional e o sigilo absoluto de todas as suas informações. São várias as especialidades. Um psicólogo pode realizar a psicoterapia. Uma avaliação psicológica pode te auxiliar no tratamento da ansiedade, te orientar na busca de uma profissão, realizar o diagnóstico de instituições e montar dinâmica para melhorar o ambiente de trabalho, te auxiliar na busca pelo autoconhecimento, naquela terapia de casal e muito mais. Para marcar o seu horário ou tirar as suas dúvidas, entre em contato com o nosso número 11 97531 9966. Chegou o livro dos sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade?
Então adquira o Livro dos Sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você, programa Viva Psicologia. Este programa, ele está sempre no ar com você neste horário. Você pode nos acompanhar pelos canais do Facebook e também do YouTube, né? Amor e Graça, você entrou ali no Amor e Graça, tanto no Facebook como no YouTube, e você vai ter acesso à nossa programação. Como também hoje estamos aí especialmente com você no nosso canal do Facebook, lá na Clínica Viva Psicologia. Vá lá no Clínica Viva Psicologia. Aliás, vá no seu Facebook, clica aí, ó, Clínica Viva Psicologia. Você vai acompanhar o nosso programa aqui ao vivo. Também estamos com você pela 88.5 Rede Amor e Graça, e também ao vivo com você pela 105.7 Rádio Musical de São Paulo, em cadeia com você nessas duas potências aí de São Paulo, essas duas emissoras, né, pela qual você pode ouvir em todos os cantos aqui de São Paulo. O professor Dr. César, estamos hoje aqui com o professor Dr. César Roberto Pinheiro. Ele é psicólogo, ele é teólogo, ele é professor universitário e hoje está aqui, é o nosso convidado para falar sobre depressão. Professor, eu tenho duas perguntas aqui, uma é da Luciene e a outra é da Arlete. A do Luciene é a seguinte, né? Ela ficou viúva há 4 anos e fiquei durante 3 anos depressiva. Está fazendo tudo no automático. Hoje está no novo relacionamento e está sentindo que esses sintomas estão voltando. Então, a sua hipótese aqui para a questão da Luciene. E a Arlete, ela fala que o marido está com problema de demência e ela tem uma pergunta. É necessário tomar somente os remédios ou a psicologia, uma terapia para ele seria importante também? Duas perguntas e depois eu tenho uma minha aqui para o senhor, pastor. Eu quero ver como é que o senhor vai sair nessa pergunta que eu vou te fazer. Vamos lá? Legal. A primeira pergunta sobre a questão, né? Acho que tem 2 aspectos. O primeiro é como, né? Acho que é a Luciene. Como a Luciene elaborou o luto. Porque assim, ela teve uma perda, não é? E aí, essa perda precisa passar pela questão da elaboração do luto. Como que ela trabalhou isso internamente? Fez terapia, não fez? Ela conseguiu superar esse processo? Muitas vezes o luto pode ser um gatilho para a depressão. Bom, num segundo momento, então, ela disse que ela assumiu um novo relacionamento. E nesse novo relacionamento, ela disse assim, olha, estou percebendo novos sintomas, acho que a depressão está voltando. A pergunta é, isso se deve a ela não ter elaborado o luto ou a forma como ela está interpretando e vendo esse novo relacionamento? Na minha hipótese, eu acho que tem muito a ver com isso. A forma como ela está enxergando. Talvez ela esteja depositando muita esperança no relacionamento ou ela esteja pensando assim, será que vai acontecer de novo? Será que vou perder meu companheiro? Pode acontecer isso também. Então, assim, são possibilidades, né? Em todas elas, a minha sugestão é procure um profissional da psicologia para te acompanhar, porque você pode desenvolver estratégias para lidar com esse quadro, tá? Porque me parece que essa é uma questão bastante significativa. Sim. No caso da pergunta da Arlete. Né? A pessoa está fazendo tratamento para demência e se é importante também passar por terapia ou só a questão, né, no caso do tratamento aí com os remédios, né? Com o psiquiatra. O transtorno neurocognitivo, né, que a gente costuma chamar de demência, né? O transtorno neurocognitivo, ele afeta a pessoa porque muitas vezes ela tem o senso da realidade, a noção de realidade, ela não foi comprometida, mas ela percebe que ela já não consegue executar tarefas que ela executava antes, como, por exemplo, tomar um ônibus sozinha, ir ao mercado e fazer uma compra, de repente ela esquece, ela não consegue mais lembrar direito o endereço onde morava, né? Quer dizer, o comprometimento neurocognitivo. E isso normalmente gera um quadro depressivo. Então, sim, essa pessoa ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico e, no caso, medicamentoso, mas ela precisa também de um acompanhamento psicológico, né? Então, você trabalhar com terapeutas que sejam mais especializados, né, com a terceira idade, particularmente nesse caso,
nós vamos falar de neuropsicólogos. Esse é um trabalho específico para o neuropsicólogo, né? Nós vamos falar de uma reabilitação neurocognitiva. Tá? Então é bom que fique claro, né, que não é um psicólogo comum, tem que ser um neuropsicólogo, ou seja, um psicólogo que tem essa formação, né, em neurologia, que conhece as partes neurológicas e que vai ajudar no processo desse paciente. Isso, porque ele recebe uma formação especial onde ele aprende, por exemplo, o que nós chamamos, é uma técnica muito específica, que é reabilitação neurocognitiva. E ele vai desenvolver essas técnicas com o paciente para que ele não vai conseguir parar o processo, mas muitas vezes ele consegue reduzir os danos e as perdas. Principalmente do Alzheimer, né? Isso, Alzheimer ou o transtorno, no caso dela é o transtorno neurocognitivo, né, que a gente chama de demência. Especialmente nesse transtorno, o trabalho neuropsicológico tem uma eficácia muito grande. Inclusive, no caso do Alzheimer, né, ele faz entardecer, né? Isso, retarda, né? Retarda, né, o processo da doença, né? Então Com isso certeza. é muito importante. Para a pessoa ter uma qualidade de vida, é importante que ela faça mesmo, né? Professor, 2 perguntas minhas agora, ó. Existem diferentes tipos de depressão e quais são os principais fatores de risco para a depressão? Tá. Bom, acho que os tipos de depressão a gente falou um pouquinho antes, né? Falamos da distimia, do transtorno disfórico e dos transtornos causados por substâncias. Agora, os fatores de risco, no início, né, acho que o Cláudio havia feito uma pergunta e então nós falamos um dos fatores de risco, que é a questão bioquímica. Né? Então, a alteração química no cérebro, muitas vezes o cérebro deixa de produzir um neurotransmissor, como por exemplo serotonina. Isso é com certeza um caso um dado que é um fator de risco para o quadro de depressão. Um outro é a questão genética. Você pode ter uma propensão genética, né? Então, se o seu pai ou sua mãe tem depressão, ou seus avós, você tem uma probabilidade. Não significa que vá desenvolver, mas tem uma probabilidade. O terceiro fator é a nossa querida personalidade, né? Aí eu vou aproveitar para fazer o merchan aqui, né? Recomendar o livro do nosso querido psicólogo também, do Emerson, né? Que também tem um capítulo sobre personalidade. E eu acho que a gente precisa entender melhor a personalidade, porque ela pode ser, sim, um fator de risco para a depressão. Dependendo das minhas características, se eu tenho uma tendência a estressar, ou se eu tenho uma personalidade em que eu manejo a minha raiva para dentro, ou enfim, ou tem um traço mais que nós chamamos, né, de neuroticismo, ou seja, de instabilidade emocional, isso leva também, são fatores de risco para um quadro de depressão. E claro, os fatores ambientais. E aí a gente pode colocar, por exemplo, a pandemia como um fator ambiental. Inclusive é uma pergunta sobre a pandemia, só quero que o senhor complete aí para eu fazer essa pergunta aí para o senhor do Ronaldo. Acho que está em ordem. Vamos lá, então vamos lá. Vou perguntar aqui, ó, Ronaldo Montes, ele fala assim, ó, psicólogo, depressão já é considerada a doença do século e a pandemia só veio agravar tudo isso. Aí ele fala assim, ó, há alguma coisa que nós podemos fazer para nos brindar da depressão? O que eu posso fazer para me brindar da depressão? Que legal, pergunta excelente, excelente. Na verdade, nós chamamos isso de estratégias de enfrentamento. Então, eu vou pontuar algumas aqui, mas todas as vezes que eu dialogo com os meus pacientes, eu acabo sempre identificando novas estratégias. Mas vou falar de algumas formas que eu acho que seriam formas de nós não blindarmos, né? Porque nenhum de nós está imune, mas eu diria que seriam estratégias que têm bastante eficácia no enfrentamento e para que nós não ingressemos num quadro de depressão. Acho que a primeira coisa assim, que é bastante significativa, né? O cuidado, por exemplo, com a alimentação. Nós nem sempre temos esse cuidado. Existem muito alimentos... Importante. Inclusive, essa questão da serotonina, né? Para a pessoa ter essa satisfação, prazer de viver. Os alimentos verdes escuros, né? Sempre está falando aqui no programa, além do chocolate. Agora, além da alimentação, tem aí, depois queria que o senhor falasse sobre alimentação, tem alguma coisa assim que eu posso também trazer a serotonina para mim, sem ser nas questões dos alimentos? Sim. Então, para além de alimentos, né, os alimentos ricos em ômega 3, né, enfim, são alimentos todos que vão proporcionar uma qualidade de vida melhor e a produção mais elevada de serotonina e de outros neurotransmissores. Uma segunda coisa é a prática de atividade física. Prática de atividade física é fundamental, né? Para aqueles que gostam de academia, é uma possibilidade. Esportes coletivos pode ajudar muito, né? O futebol, o vôlei, né?
natação, por exemplo, que é um esporte completo, né? Você movimenta todo o corpo. Então, assim, a atividade física, ela também é produtora de neurotransmissores, não só da serotonina, mas também das endorfinas, responsáveis pela sensação de prazer, de bem-estar, né? Então, a prática esportiva também é algo muito importante. Eu queria falar aqui de uma outra estratégia que eu julgo muito importante, que é a questão da espiritualidade. Né? E aí aqui é um desafio, porque assim, quando a gente fala de espiritualidade em psicologia, a gente sempre recebe umas espetadas, né? A psicologia, durante muito tempo, ela enxergava a espiritualidade como uma inimiga, talvez pela visão construída pelo Freud lá no início do século passado, enxergando a questão da religião como o mal-estar da civilização. Mas hoje a gente entende que a fé é uma grande parceira. Sim. Então, a experiência, e assim, eu fico bem tranquilo em falar, né, como cristão, a questão, né, da experiência de fé, a relação com Deus pode ser algo fundamental na superação de um quadro depressivo, né? Então, isso também é um dado significativo, né? A fé, ela é uma estratégia poderosa de enfrentamento. Hoje, dentro da psicologia, existem, inclusive, escalas por exemplo, existe uma escala chamada escala de coping religioso, né? Ou seja, os psicólogos estão estudando o quanto que a fé, a espiritualidade impacta, e ela é importante, é uma ferramenta importante no tratamento da depressão. Isso não quer dizer que eu só vou na igreja porque vai resolver meu problema. Não. Né? Mas a fé é um instrumento, junto com outros, muito importante no enfrentamento. É isso que o senhor falou, professor, é fundamental, porque muitos religiosos, eles acham que a psicologia também, ela está à parte, que não pode fazer parte da vida do cristão. Se eu tenho Jesus, se eu tenho Deus, se eu tenho a fé, por que eu não posso lidar com todas as coisas, né? Deus me fortalece, tudo posso no Deus que me fortalece. Esquecendo que nós somos seres humanos, sujeito às falhas, nós temos um corpo cheio de deficiências, que tem muitas questões, tem essa questão alimentar, todas essas questões que o professor aqui passou, e as pessoas acham que isso está à parte. Como a psicologia algum tempo atrás via a religião como adversário, muitos religiosos hoje observam a psicologia como uma adversária. E o senhor me falou um tempo atrás que o senhor está fazendo um trabalho até com pastores de igrejas, né? Que o senhor fazia trabalho com muitos pastores de igreja, muitos evangélicos te procuravam lá na sua clínica, né? Principalmente para falar sobre essa questão do peso religioso, de estar dentro de uma igreja, de não poder falhar, né, de não poder cometer erros, né, porque muitas vezes é passada essa visão para o religioso: olha, você não pode pecar, você não pode falhar, o preço do pecado é a morte. Então, se você cometer uma falha, e as pessoas, elas vão tentando levar a vida até que elas falham, vem aquela tristeza, entram em depressão, e muitas vezes nós temos observado até pastores tirando a sua vida, religiosos, cristãos, evangélicos tirando a sua própria vida. Tudo isso é uma coisa que tem que ser trazida aqui na emissora, na programação, né, professor? E tem que ser trabalhado, né? Com certeza. Tem um texto, um livro do Caio Fábio de Araújo, que ele escreveu há muito tempo, pelo simples prazer de dizer tá doendo. E eu acho que é exatamente isso, né? Essa visão de que a pessoa que está no ambiente religioso, muitas vezes ela esquece, né, que ela tem sentimentos, que ela sofre, que ela passa por necessidades, né, que ela passa por provações, e que ela precisa dizer muitas vezes: olha, tá doendo. E esse espaço é o ambiente, é o consultório psicológico, é o espaço em que ela pode abrir seu coração ali sem nenhum preconceito, né? Porque na terapia, né, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, elas sabem sobre isso, há o sigilo do psicólogo, né? Por exemplo, se um pastor for procurar o doutor César, né, lá na clínica dele, quiser passar em terapia, ele não vai sair aqui falando para todo mundo: o pastor fulano, o líder da igreja tal passa comigo, ele está fazendo terapia, ele fala isso. Não é uma coisa sigilosa, né, professor? Claro. Ao contrário, a gente procura trabalhar isso já de imediato, né, no primeiro contato, né, estabelecendo um contrato, né, onde o sigilo é fundamental. E a gente sabe disso pela experiência na psicologia, que a eficácia do trabalho passa muito pelo sigilo, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, da Kelly. Nós vamos daqui um pouquinho mais um intervalinho aqui. Sua Kelly mora em Guarulhos. Gostaria de saber se é normal ficar meio depressiva no final de ano. Geralmente, quando chega as festas de final de ano, fico um pouco triste, choro muito. O que pode ser?
Aí ela faz essa pergunta para Então, normalmente isso a gente não chamaria de uma depressão, mas a gente seria uma melancolia, uma tristeza. Um trauma que talvez tenha acontecido numa época de final de ano, né? Pode estar associado a um trauma. Uma coisa que a gente conhece pouco, mas que é fundamental, né? Os mecanismos da memória, né? Isso. A memória funciona muito na relação não só com a lembrança cognitiva, mas ela funciona muitas vezes, ela é despertada por sons, por cheiros, por cores, né? Então, às vezes você come alguma coisa ou você sente o cheiro de alguma coisa e você não lembra só daquele alimento, mas você lembra de algumas vivências que estão associadas àquilo. Então, esse período de final de ano é um período muito nostálgico, tem uma série de lembranças, às vezes da infância, às vezes da adolescência, que acabam muitas vezes despertando essa sensação, né, de melancolia, de tristeza. Então, não se trata de uma questão de depressão, né? Acho que é importante a gente entender que para um quadro de depressão, isso precisa se estender por algumas semanas, pelo menos as 6 semanas, né? Se isso for constante, a gente já está... Uma outra notificação muito boa, a depressão, ela perdura, né? Uhum. A tristeza não, a pessoa tá triste hoje, amanhã ela tá alegre, depois, né, de uma semana fica tudo bem, aí pode uma semana de novo voltar a tristeza. Isso não é quadro de depressão, né, professor? Isso a tristeza, ela é passageira, ela para usar uma expressão bíblica, né? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É exatamente isso. É essa ideia de que a tristeza, ela é passageira. Maravilha. É temporária. Isso aí. Eu estou hoje aqui com o doutor César Roberto Pinheiro, psicólogo, teólogo, professor universitário, doutor em psicologia. Daqui a pouquinho nós vamos passar o contato aí do Dr. César, né? Para você que quiser entrar em contato com ele. Antes, vamos a mais um break rapidinho. Nós estamos falando hoje sobre depressão na época da pandemia, como se alastraram os casos de depressão nessa época. Por que será que as pessoas estão tão deprimidas nesta época de pandemia? Daqui a pouquinho voltamos com você. O Viva Psicologia volta daqui a pouco. A Clínica Viva possui como objetivo te ajudar em sua qualidade de vida para que você possa viver melhor e com saúde. Nossa equipe é formada por profissionais com ótima formação e que estarão com você participando do seu processo terapêutico e, claro, respeitando a ética profissional e o sigilo absoluto de todas as suas informações. São várias as especialidades. Um psicólogo pode realizar a psicoterapia. Uma avaliação psicológica pode te auxiliar no tratamento da ansiedade, te orientar na busca de uma profissão, realizar o diagnóstico de instituições e montar dinâmica para melhorar o ambiente de trabalho, te auxiliar na busca pelo autoconhecimento, naquela terapia de casal e muito mais. Para marcar o seu horário ou tirar as suas dúvidas, entre em contato com o nosso número 11 97531 9966. Chegou o livro dos sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você. Estamos aí hoje com o Dr. César Roberto Pinheiro aqui na nossa programação especial de hoje. Veio aqui falar sobre a depressão na época de pandemia. Professor, tem uma pergunta difícil aqui para você agora. Uma pessoa da Lapa, ela não deixou o nome, é uma mulher. Ela fala assim, olha, tudo bem, viver presa dentro de casa, no espelho, no celular, na rede social, pode gerar a depressão? Quais são as coisas que podem gerar depressão, hein, ô professor? Que pode desencadear a depressão?
A pergunta é interessante essa, porque normalmente nós não pensamos muito sobre os fatores que desencadeiam a depressão. Então, já de imediato eu responderia, né, a nossa ouvinte, que sim, esses fatores podem desencadear, né? Então, há muitas coisas que podem desencadear um quadro depressivo. Por exemplo, uma pessoa que tenha transtornos psiquiátricos, né? Tem um transtorno bipolar, tem um transtorno de personalidade borderline, enfim, aí nós vamos citar diferentes transtornos. A pessoa pode... E esses fatores podem desencadear, né, a depressão. Uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, né, o nível de estresse, por exemplo, que a pandemia tem gerado, isso pode desencadear um quadro de depressão. Especialmente com as mulheres, mas também com os homens, né? Disfunções hormonais, por exemplo, tireoide, né? Uma disfunção na tireoide, um nódulo na tireoide, isso pode também, essa disfunção hormonal pode suscitar um quadro de depressão. Aí vem questões que também estão associadas à pandemia. Excesso de peso, sedentarismo, né? Uma dieta desregrada, isso pode levar a um quadro depressivo. Esses dados estão relacionados. E aí, assim, as dependências, cigarro, álcool, outras substâncias, né, as chamadas drogas, substâncias psicoativas, né? E um dado que ainda está em estudo, né, mas que a gente chama assim de hiperconexão de estímulos. Você ficar, por exemplo, 10, 12, 14 horas conectado, direto na internet, navegando, redes sociais. Já existem estudos apontando isso como um fator que pode desencadear a depressão. Ou como a gente tem muito hoje no caso, né, dos adolescentes, né, que estão não somente jogando um videogame, né, estão num console, nessas diferentes plataformas que a gente tem, né, Xbox, PlayStation, enfim. Nesse caso, a gente tem também a questão da conexão, da virtualidade. Então, eles estão conectados também com outros jogadores. O excesso dessa prática também pode levar a um quadro depressivo, né? Por quê? Porque você está levando ao isolamento, ao fechamento, né? E sem falar em outros dados, separação conjugal, perda de emprego, né? Enfim, há muitos dados, né? São fatores variados que podem desencadear esse quadro, né, de depressão. Então, depressão, doutor, não é um espírito maligno que entra na pessoa e ela começa a ficar deprimida, que eu vou lá, faço oração, expulso o mal e a depressão sumiu, foi embora. Isso não... Eu diria assim que essa leitura sobre a depressão, ela prejudica muito o tratamento. Porque essa tendência, e assim, eu fico tranquilo em falar sobre isso, porque já mencionei a importância da espiritualidade no tratamento da depressão, mas espiritualizar o problema, colocar do ponto de vista que é uma questão demoníaca, ou enfim, qualquer outra questão, você compromete o tratamento. Não existe solução mágica no caso da depressão. E aí o que acontece? A pessoa não vai ser curada, ela não vai conseguir lidar com aquele processo e o quadro vai só agravar, né? Então a gente sabe pelos estudos que existem níveis de depressão. Você vai desde um nível mais leve para um nível moderado até o que a gente chama de uma depressão severa, que são aqueles casos em que a pessoa não sai da cama, não toma mais banho, ela não quer interagir com mais ninguém, né? Que são os casos que só mediante internação e às vezes aqueles tratamentos mais incisivos, mais diretivos, né, que existem hoje para ajudar a pessoa a sair um pouco daquele quadro. Sim. O professor, tem uma pergunta aqui para o senhor. Oi, ela está falando primeiro assim: oi, amo o seu programa, ouço todos os dias. Gostaria de perguntar para o professor se tem uma dica, como faço para esquecer traições? É a Eli Araújo de Carapicuíba. O senhor tem alguma dica assim? É uma boa pergunta, né? A traição, na verdade, ela está relacionada também com a questão da culpa, né? Por quê? Porque normalmente num processo de traição a pessoa ela se entende como culpada. Então o outro traiu, aí seja uma traição conjugal, seja uma traição de amizade, e o outro traiu e a pessoa se sente culpada. Fala, olha, eu fiz alguma coisa e por isso ele me traiu, ou por isso ela me traiu, por isso meu amigo, ou meu esposo, meu namorado me traiu. E essa culpa, na verdade, é o que nos consome, né? Então eu penso que, cara, claro, para além de um acompanhamento psicológico, a pessoa vai precisar trabalhar com essa questão da culpa,
né? Superar essa culpa. Você não é culpado desse processo, não é culpada desse processo, né? Existe uma série de fatores. Eu nem sei se eu posso dizer que o outro, o que traiu, é culpado também, porque existe uma série de fatores e a gente precisa entender o que ocasionou. Por isso a terapia, por isso existe a terapia, né? Com certeza. Doutor, tem mais uma pergunta aqui. Olá, sou a Regiane. Estou muito triste com algumas coisas, durmo muito, estou sem disposição, cansada. Isso pode ser princípio de depressão? Pode. Na verdade, assim, o mundo pós-moderno, ele é um mundo que ele nos coloca numa pressão enorme, né? Ele nos coloca numa pressão em termos da produção do nosso trabalho, então a gente tem que trabalhar mais. Ele nos coloca numa pressão com relação à educação dos filhos, ele nos coloca numa pressão com relação à questão dos nossos relacionamentos. E de repente, e aí particularmente no caso dela, né, uma mulher, né, as mulheres também passam por uma pressão muito grande, né, chamada dupla, tripla jornada, né? Então esses fatores podem ser um indicativo de depressão, mas é bom lembrar que precisa estar acompanhada, né, de uma série de outros fatores que a gente falou no início, né? A questão do humor deprimido, a questão da fatigabilidade, da hipersonia ou da insônia. Muitas vezes, aí eu gosto muito de falar de um dado que é a chamada tríade cognitiva, né? Você quer ter um dado mais concreto sobre depressão, pense nesses 3 fatores que eu vou compartilhar contigo. Primeiro, baixa autoestima. Como é que está a tua autoestima? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê alguém bacana, alguém legal, que está cansado, mas que tem potencial, que é uma pessoa bonita. Segundo, a pessoa com depressão, ela perde esperança em relação ao meio. O meio já não, né? Trabalho não é bom, minha igreja não presta, né? Os meus amigos não estão atentos à minha necessidade, a minha família não cuida de mim, a pessoa perde a esperança em relação ao ambiente. E por último, é o quadro de que nós chamamos de desesperança. A pessoa perde a esperança em relação ao futuro, não vê perspectiva, e aí acho que entra um dado também importante: algumas pessoas começam a ter pensamentos suicidas, pensamentos de morte, né? Sim. Ô, professor, a última pergunta de hoje. Não cita aqui o nome, é uma mulher. Quando a pessoa toma remédio para depressão, isso pode se estender para o resto da vida ou ela pode parar? E os tratamentos, né, para as pessoas com depressão devem ser feitas com o psiquiatra junto com o psicólogo ou não? Excelente a pergunta, excelente. Primeiro, a gente precisa olhar para a medicação não como um inimigo, mas como um parceiro. Sim. Porque essa pergunta, eu entendo ela, porque ela vem, em parte, diante de uma visão social assim: não, você não pode ficar tomando medicamento psiquiátrico para a vida toda. Né? Por quê? Porque o pessoal vai taxar você de maluco, de louco. E é assim, a gente precisa olhar para a medicação psiquiátrica como uma medicação cardíaca, como uma medicação para um tratamento de diabetes, para uma reposição hormonal, como em problemas de tireoide. Há quadros de depressão, por exemplo, quando a depressão é química, que o paciente vai precisar tomar medicação para a vida toda. Por exemplo, uma reposição de lítio. O cérebro não está produzindo mais e ele vai precisar tomar medicação a vida toda. Uma questão química. Agora, há outros casos, como por exemplo, né, nos casos de produção de neurotransmissores, né, quando a gente usa os chamados ISRS, né, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, essas pessoas vão tomar essa medicação, né, esse citalopram, por exemplo, né, ou enfim, esse tipo de medicação, elas vão tomar por um tempo. E logo ali à frente o médico ou psiquiatra vai fazer uma avaliação e vai dizer: olha, vamos reduzir ou não, vamos fazer o desmame ou não, né? Então vai de caso para caso. Quando é uma questão química, dificilmente a pessoa vai deixar de tomar. Agora, em outros casos, é possível sim que a pessoa pare de tomar a medicação, tá? Agora, existe um dado científico que é o seguinte: uma pessoa com depressão, se ela tiver uma reincidência depois do tratamento, isso aumenta muito o risco dela voltar a ter outras recaídas. Daí a importância que tem do acompanhamento com o psicólogo, né? E aí eu diria assim: o trabalho para o tratamento da depressão ele tem que ser multiprofissional. Ele tem que ser feito com o psiquiatra, com o psicólogo.
E se você conseguir colocar outros profissionais aí, às vezes é um profissional lá da área da educação física, às vezes é um nutricionista, se você conseguir colocar todos esses profissionais juntos, melhor, porque você vai ter um tratamento mais amplo, com um espectro maior. Tá certo. Doutor César Roberto Pinheiro, psicólogo, teólogo, professor universitário, professor da Metodista, da Faculdade Metodista. Ele está aqui hoje nessa entrevista muito especial. Professor, o seu telefone para contato, né, as pessoas que quiserem ir lá, principalmente São Bernardo, né, onde é o seu domicílio, se elas quiserem passar por uma terapia, conhecer lá o doutor César, passar lá com o doutor César, né, pessoal do ABC, do Santo André, de São Bernardo, quiserem passar lá numa consulta com o doutor César, como é que as pessoas fazem? O seu telefone, o seu acesso, Facebook, Instagram, por favor. Legal, vamos lá então. Esse telefone que eu vou passar é também o WhatsApp, né? 11 97633 1954. Nesse telefone você consegue agendar, né, a consulta, e também a partir daí hoje a gente está fazendo atendimento online, tá? Para o início do próximo ano a gente pretende retomar os atendimentos presenciais, mas daqui até o final do ano, né, em respeito a todo esse processo pandêmico, a gente está atendendo online, mas com a mesma eficácia, lembrando, né, que o CRP tem toda uma política em termos de atendimento online. Vocês podem também me acessar pelo Instagram, né? Tem lá meu contato, @doutor, né? Dr. César Pinheiro, né? E no Facebook, né, ou no YouTube, é o meu nome, César Roberto Pinheiro. Vocês podem acessar tanto a rede quanto o canal no YouTube. Eu vou repetir o telefone do doutor, até ensinar uma técnica que o senhor ensinou lá na faculdade, né? O telefone é 97 633 1954. Pronto, passei 3 números. O senhor passou muitos números. O senhor passou muitos números. Eu passei 3, 97 633, aí você lembra do ano, 1954. Pronto. Associação, né? O senhor me ensinou tanto sobre associação lá na faculdade. Fui bom professor, né? Fui bom professor. 97 633 1954 é o telefone do professor Dr. César Roberto Pinheiro, que está aqui hoje nessa entrevista muito especial. Gente, eu quero agradecer a todos aqui. Professor, quero presenteá-lo. É uma coisa vergonhosa para mim, presentear o professor um livro. Quem sou eu para dar um livro para o meu professor, né? Professor, aqui eu quero dar o livro dos sentimentos, professor, agradecer pela sua visita aqui, tá? Espero que o senhor goste do livro dos sentimentos. E é difícil, né? É uma coisa que eu me sinto mal porque, eu presenteando o professor com livro. E eu acho que, assim, a questão, Emerson, é que, na verdade, quando eu olho para esse livro, eu olho para o que eu fiz lá atrás e digo assim, valeu a pena. Que bom. Valeu Obrigado. a pena. Agradeço pelo carinho. Gente, eu quero lembrar para você que esse programa é patrocinado pela Clínica Viva Psicologia. Ela está lá com a sua sede ali no bairro do Tatuapé, mais propriamente no metrô Tatuapé. Se você quiser passar em terapia comigo, você pode me buscar ali. Eu estou no bairro do Tatuapé, mais propriamente no metrô Tatuapé, na estação de trem do Tatuapé. E o telefone é o 97 531 9966. 97, que é o mesmo aqui do começo do telefone do Dr. César, é o mesmo nosso, né? Então 97, é mais uma associação, né? 97 531 9966 é o telefone da Clínica Viva Psicologia. 97 531 9966, tá? Então, se você quiser agendar lá uma terapia, uma avaliação psicológica, inclusive, olha, estamos lá na clínica nesta semana com uma promoção muito especial. Se você quiser fazer uma avaliação psicológica lá com a gente, nós vamos cobrar um valor simbólico ali para sua avaliação psicológica. E a terapia também vai estar muito em conta para você passar. Quer passar aqui por terapia em São Paulo, aqui no bairro do Tatuapé, você mora aí nas adjacências da Zona Leste de São Paulo, então me procure. Se você mora em São Bernardo, Santo André, procure, né, o doutor César Roberto Pinheiro, telefone 97 633 1954. 97 633 1954 é o telefone para você agendar a sua avaliação psicológica e a sua terapia também com o Dr. César Roberto Pinheiro. Professor, satisfação
Espero que volte mais vezes aqui no programa. Foi suave, não foi? Suave. Suas provas eram mais difíceis. Pode contar comigo, estarei aqui à disposição. O senhor nem suou lá, eu suava nas suas provas, lá, ficava pingando, suando e coçando a cabeça. É, isso aí. Mas valeu a pena, né? Você produzir um livro aí, já tô com orgulho. Então, tá vendo? Aqui foi mais suave, aqui é mais tranquilo, mais né, tranquilo, professor? é isso aí. Tá bom, agradeço a todos aí pela participação. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta neste mesmo horário com mais uma programação especial. Que você tenha uma ótima semana e procure ter uma qualidade de vida melhor, procure a terapia. Eu tenho certeza que vai ser muito vantajoso para você, eu tenho certeza que vai ser ótimo para a sua vida, vai trazer muita edificação para você, tá bom? Tchau para todos, beijo no coração, até amanhã com mais uma programação especial. Tchau para todos. O Viva Psicologia acabou. Você pode continuar com a gente nas redes sociais ou no site clinicavivapsicologia.com.br. Esta é a Musical.